E, né, como você está falando, muito da sua infância está relacionada, né, com a sua descoberta como mulher, né, da sua identidade como mulher. Conta pra gente como é que foi esse processo e os Sim, maiores sim. desafios. A gente sabe que são muitos. O Brasil ainda é muito atrasado, né, em muitas questões, né, de informação e diversas outras questões também, políticas públicas. Conta pra gente, então, o que você encontrou durante toda a sua trajetória de maiores dificuldades, até para quem estiver assistindo a gente, conseguir se identificar também, conseguir traçar um pouco do seu caminho. Só essa pergunta sua já daria 3 horas de programa, porque é tanta coisa para falar, para esclarecer, porque muito do que as pessoas são de agressivas, de preconceituosas, é por ignorância, no sentido de falta de conhecimento, né? Conheceis a verdade vos libertará. Já dizia o ditado. E é exatamente isso. Então é muito bom cada vez que a gente tem oportunidade de falar, porque a gente consegue esclarecer. A gente tem a pretensão de mudar o mundo inteiro? Não. Mas se a gente conseguir mudar o mundo ao nosso redor, já é uma grande coisa. Então, o raio de alcance que esse programa tem, ele é extremamente importante, que se a gente conseguir mudar uma vida, já valeu a pena. Mas veja bem, eu estava inserida num contexto de extrema vulnerabilidade. Éramos uma família muito pobres, né? Meu pai, minha mãe, 5 filhos. Chegaram em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. A gente morava em um lugar muito precário, barraco de madeira, chão de terra dentro de casa. Foi uma situação, uma vida muito difícil, né? A gente comia uma vez por dia porque não tinha condições de almoçar e jantar. E até hoje ainda tem gente passando por isso. Olha que absurdo, né? E aí eu cresço essa criança que naturalmente vem muito afeminada, né, e que jurava que era uma menina. O primeiro choque de realidade eu tive aos 6 anos de idade. Faltava 5 dias para eu fazer 6 anos. Mas isso é tão vivo na minha memória que parece que foi ontem. É muito vivo. Eu lembro da cena perfeita. A minha mãe sentada, com o vestido branco florido, de vermelho. Me pegou, me pôs assim no meio das pernas dela, pinchando meu cabelo. E falou assim, ó, seu aniversário essa semana, o que você quer de presente? Eu falei que era uma boneca. Ela falou, não, você não pode ter uma boneca porque você não é uma menina, você é um menino. Aí, na minha inocência, eu respondi, então me dá um boneco. Porque, né, a criança faz umas associações muito ingênuas. E ela falou, não, você não pode ter um boneco porque você não é menina, isso é brinquedo de menina. Acabei ganhando um carrinho de boi que eu detestei. E, enfim, mas aí começou a invalidação daquela criança, já dentro de casa. Coitada da minha mãe, não sabia como lidar com a situação, porque não se falava sobre isso. Hoje nós temos até uma frente, que é a Tamires, que toma conta de uma frente de uma batalha, né, para que as crianças trans sejam respeitadas, sejam compreendidas, acolhidas, amparadas, protegidas. É uma luta isso, porque mexer num vespeiro a gente vai chegar lá. Porque se eu tivesse tido esse olhar na época que eu era criança, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Né? A gente fala muito de evasão escolar da comunidade LGBT. Eu fui uma pessoa dessas que, na 8ª série, eu não consegui ficar mais na escola. Então, tamanha pressão, tamanho tudo. Na 8ª série, eu concluía o primeiro grau, né? Que a gente chamava de primeiro grau, que era, agora mudou, né? O módulo. Mas era primeiro grau, que era a 8ª série. Eu saí da escola e parei de estudar. Porque eu não conseguia mais tanta agressão. Eu passei a minha infância inteira sofrendo as consequências. Então, quando a gente pensa uma política pública para crianças trans, crianças LGBTs, a gente não está falando de transformar a criança em nada que isso que eles estão usando contra a pauta, né, os conservadores. A gente está falando de um olhar acolhedor, de proteção. Não é de aplicar injeção para nada, não é de mudar sexo de ninguém, não é de sexualizar a criança, não tem nada a ver com pedofilia. É uma política de proteção para que as crianças não passem aquilo que eu passei sozinha. Imagina uma criança de 7 anos tendo o mundo contra ela e ela ter que aguentar aquilo sozinha sem saber como lidar. Aí você vai para onde? Vai para a igreja. Quando chega na igreja, você está em pecado, vai para o inferno, Deus não te abençoa. Então, é muito difícil, né? Por isso que a gente tem uma taxa de suicídio altíssima. Porque nem todo mundo tem o espírito forte que eu tive para suportar todas aquelas surras, todas aquelas maldades, aquelas agressões verbais, agressões físicas, até que aos 18 anos eu fui apedrejada no Capão Redondo. Isso não é... Tem gente que acha que é meio poético falar, né? Que é no sentido literal da palavra. Não é metáfora. Eu fui apedrejada no Capão Redondo e foi esse o dia que eu dei um primeiro grito de liberdade na minha vida, que foi quando eu cheguei em casa às 11 horas da noite da escola, trabalhava durante o dia, estudava à noite, chamei minha família e falei, eu sou isso, mas eu me assumi gay. Porque a gente não se falava sobre transexuais.